Agora a gente está na Jaque Marília com a mostra de trabalhos acadêmicos. Vamos dar uma passadinha aí com a galera, conversar um pouquinho sobre os temas. Fala, berrecas! Estamos aqui com uma amiga, não berreca, mas quase isso, né? A Vitória está com um trabalho aqui bacana na área de fonoaudiologia, que trabalha bem correlacionado com a psicologia e principalmente com a psicologia comportamental, né? Fala um pouquinho sobre a importância do seu trabalho, da sua pesquisa para a gente, por favor. Eu trouxe o transtorno de comunicação social, uma revisão de literatura, para mostrar a importância desse diagnóstico, que é um diagnóstico novo, que está aparecendo agora no DSM-5, que é um diagnóstico também, que ele está dentro dos transtornos da comunicação, mas que as pessoas acabam esquecendo que isso é uma competência do fonoaudiólogo e acaba associando também o transtorno da comunicação social com outras comorbidades, com autismo, com síndromes. Então, o transtorno da comunicação social acabou virando uma manifestação de outras comorbidades. Então, a relevância desse estudo é mostrar que o transtorno de comunicação, ele pode ser encontrado sim sozinho, ele pode ser encontrado puramente numa criança. E a importância dessa revisão de literatura é mostrar a pobreza que tem de instrumentos para avaliação, principalmente para intervenção. É importante, então, a estruturação de um protocolo de avaliação específico e um protocolo também de intervenção específico. Porque se a gente está perdendo essas crianças na avaliação, como que a gente está intervindo na vida delas? Como que a gente está ajudando? E qual que é a relevância disso na psicologia agora? O comportamento, as habilidades de comunicação social, elas têm várias vertentes e todas são estruturadas pela pragmática. Só que a pragmática depende da comunicação. A interação social inteira, sim, ela é estruturada pela pragmática, mas ela depende das habilidades de comunicação social, que aí entra a competência do psicólogo. Então, o psicólogo trabalharia a comunicação, as habilidades da comunicação, e o fonoaudiólogo trabalharia a parte da linguagem, que seria a comunicação verbal e não verbal dessas crianças. Porque elas vão adquirir outras habilidades de comunicação. Elas vão usar comunicação gestual, elas vão usar desenho, elas vão evitar usar a linguagem. Então, elas vão ser entendidas pelo meio. Só que como é um transtorno que vai seguir com elas o resto da vida, conforme o meio for exigindo mais delas, mais vai aparecer esse déficit da comunicação. Então é importante o trabalho do psicólogo nas habilidades de comunicação e do fonoaudiólogo na competência dele, que é a linguagem, a expressão verbal e não verbal da fala. Olá, berrecas! Pessoal, estamos aqui com a pesquisa do Valderes, sob orientação da Tâmara, e o Valderes vai explicar pra gente o nome da pesquisa dele e os objetivos dessa pesquisa. Boa tarde, Valderes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu trabalho é sobre o comportamento de crianças com e sem transtornos de comunicação, foi um estudo comparativo. E o objetivo desse trabalho foi observar alguns comportamentos, né, em crianças ao serem avaliadas por meio de instrumentos fonoaudiológicos. Hoje em dia a gente sabe que muitos testes são aplicados e eles deixam de observar comportamentos das crianças. E esse teste em específico que eu trouxe aqui, né, que é o PLAI, que é o Preschool Language Assessment Instrument, ele é um teste que aplica 70 itens e eles vão avaliar esses aspectos fonoaudiológicos, né, de crianças que podem apresentar transtornos comunicativos, mas eles também observam essas questões comportamentais. Então, por isso da relevância e a importância desse trabalho. Então, nós podemos observar aqui nele, né, nós selecionamos 3 grupos de crianças que têm transtorno de linguagem, grupos de crianças que apresentam transtornos de sons da fala e um grupo comparativo. E nessa pesquisa a gente pôde observar que a maioria das crianças com transtorno de linguagem, que é muito mais grave, para você ter uma noção, transtorno de linguagem, eu estou falando de crianças que apresentam desvios, ora na questão semântica, na questão sintática, então ela tem muita dificuldade nesse aspecto comunicativo. E aí, ao observar, ao aplicar esse teste, a gente verificou que elas também apresentam um excesso de comportamento. Então eu tenho, por exemplo, crianças que não apresentam respostas, crianças que
demoram para responder, crianças que falam baixo, crianças que elas agem de maneiras que não esperadas, falam demais, falam muito alto, entre outros. Então o que a gente pode perceber é que crianças que têm transtorno de linguagem, elas apresentam esses tipos de comportamento com mais frequência do que os outros, e da importância de você avaliar aspectos comportamentais durante as avaliações fonoaudiológicas. Isso influencia também até nos aspectos de desenvolvimento de aprendizagem dessa criança, as outras áreas, não só essa estudada, né? Exatamente. Na academia nós estudamos que toda criança que ela apresenta distúrbios de linguagem, esses transtornos de linguagem, antes deles irem para a escola, quando eles vão para a escola, é certeza de que eles vão apresentar dificuldade na escrita. Então é muito melhor você conseguir observar isso antes deles irem para a escola e começar um tratamento, porque eu tenho certeza de que ele vai entrar na escola e de alguma maneira ele vai apresentar dificuldade. E aí, pessoal, agora nós estamos aqui com a Larissa. A Larissa tem um trabalho bem interessante também aqui na área da análise do comportamento, e ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre o que fala esse trabalho, o tema desse trabalho e as conclusões que ela tirou. Larissa? Bom, então eu sou a Larissa, estou aqui na Jaque de Marília para apresentar um trabalho, relacionado à análise do comportamento. O tema então do meu trabalho foi a avaliação psicológica e análise do comportamento, considerações a partir do estudo de caso clínico. Então esse trabalho está falando um pouquinho sobre a avaliação psicológica enquanto feitas por analistas do comportamento. Então ela vai estar pautada aí do behaviorismo radical, de Skinner, que relaciona a questão dos comportamentos operantes, Então poder compreender a função dos comportamentos dentro do contexto aí de vida do paciente, certo? O objetivo então desse trabalho vai ser poder apresentar um pouquinho para vocês como foi feito essa avaliação psicológica. Bom, então a avaliação foi feita na clínica escola da universidade onde eu estudo, com uma paciente de 33 anos do sexo feminino. Foi feito 10 sessões, que foi dividido em 3 etapas. 3 sessões foram relacionadas a uma triagem, compreender um pouco melhor as contingências, operacionalizar os comportamentos, o histórico de vida dessa paciente. 2 sessões foram destinadas à testagem psicológica. Então a gente utilizou, no caso, o teste BFP, Bateria Fatorial de Personalidade. E as últimas sessões, que foram 5, foram destinadas a ferramentas de assessment, que não são necessariamente testes, mas são ferramentas que nos auxiliam também no processo de compreensão, de análise das contingências, certo? Bom, então por meio de todas essas etapas a gente chegou a alguns resultados. Então a minha cliente, ela estava se comportando por intermédio de reforçamento negativo. Então ela tinha comportamentos de fuga e de esquiva. A gente identificou alguns comportamentos-alvo, para serem trabalhados, como depressão e ansiedade. Inclusive ela tinha diagnóstico médico, fazia utilização de medicamentos também, E a gente identificou timidez, que era algo que ela sempre questionava nas sessões, trazia pra gente trabalhar. Comportamentos inassertivos, como grosserias, ela acabava se comportando dessa forma. Então ela tinha uma certa dificuldade no relacionamento interpessoal. E a gente pode perceber que ela tinha também algumas autorregras bem fortes, como relacionadas a eu não sou capaz, ou as pessoas não vão gostar de mim. E ela tinha, no histórico de vida dela, ela mudava constantemente de cidades. Ela já tinha morado no Rio de Janeiro, já tinha morado no estado do Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Isso fazia com que ela tivesse uma constante adaptação, coisa que não foi tão fácil. Ela não conseguia se adaptar tão facilmente, porque a gente identificou que ela tinha alguns déficits de habilidades sociais. Então, fazia com que ela não tivesse muito acesso a reforçamento positivo. E ela acabava sempre se comportando para evitar algumas situações que estavam relacionadas a comportamentos sociais. Então, a gente pôde perceber, ela estava se comportando dessa forma, tinha generalização, desamparo aprendido, tudo decorrente do reforçamento negativo. E as conclusões, então, a gente percebeu o quanto é importante a análise do comportamento para a compreensão do sofrimento humano. Identificar realmente, funcionalmente, qual a função daquele comportamento. Mesmo sendo um comportamento psicopatológico, depressão, ansiedade, na verdade ele só estava relacionado a evitar, então, situações aversivas. Esse foi só um trabalho de avaliação, então, a avaliação psicológica, ela foi encaminhada para a psicoterapia com alguns apontamentos. Primeiro avaliar melhor as habilidades sociais, depois poder trabalhar em cima disso para que ela pudesse ter maior acesso a reforçamento positivo.
Então foi isso, gente. Muito obrigada. Olá pessoal, apresentando mais um trabalho para vocês. Agora estamos aqui com a Miriane e com a Fabiane. Elas são estudantes do 4º ano de medicina aqui da Unimar e fizeram um estudo sobre a saúde psicológica dos estudantes de medicina e de enfermagem. E agora elas vão falar para nós os objetivos dessa pesquisa e as conclusões que elas chegaram. A gente viu que os principais fatores desencadeadores entre estudantes de medicina e enfermagem aqui da Universidade de Marília do 1º ano, principalmente é o fato dos estudantes saírem do lugar onde eles moravam para morar aqui no local da universidade, ansiedade, a autocobrança do estudante com ele mesmo, a cobrança da faculdade, a falta de lazer e alguns outros fatores. Em relação à metodologia que a gente utilizou, os materiais e métodos, a gente utilizou um questionário contemplando 15 questões em relação a dados sociodemográficos e também contemplava questões a respeito do adoecimento, a percepção de estresse, se o estudante ele já obteve algum diagnóstico positivo por algum profissional, tanto psiquiátrico como psicólogo. E no total que a gente teve de questionários, a gente conseguiu 138 alunos, sendo divididos em 89 dos alunos de medicina e 47 de estudantes de enfermagem. E como resultados da discussão, nós conseguimos, desse total de 136 acadêmicos, 28 deles tiveram um diagnóstico positivo para algum tipo de transtorno, sendo eles transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de pânico, transtornos depressivos, dentre outros. E o que teve maior prevalência foi o transtorno de ansiedade generalizada. O importante, assim, de concluir da nossa pesquisa é que pelo alto índice de adoecimento desses estudantes, tanto da área da medicina quanto da enfermagem, é importante que a gente repasse isso para a universidade para tentar verificar algum meio de intervenção que possa ser realizado para esses estudantes em relação à saúde mental. Boa tarde pessoal, agora vamos apresentar mais um trabalho para vocês. Esse trabalho tem a ver com o autoconhecimento a partir da análise do comportamento e foi feita pelo Pedro e pelo Juliano. E agora eles vão falar para a gente quais foram os objetivos dessa pesquisa e a que conclusões eles chegaram. Bom, em primeiro lugar é uma honra estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho com o canal de vocês, a gente fica muito feliz. Nós pesquisamos um pouquinho sobre o autoconhecimento a partir da análise do comportamento. Somos estudantes, de psicologia. É uma honra colaborar um pouco com o conhecimento que ajuda as pessoas a terem uma melhor saúde mental e conseguirem progredir com a vida. Basicamente a gente se questionou o porquê que a maioria dos alunos sofrem um mal-estar muito grande por enfrentar o hábito de estudos, principalmente na questão de eles não conseguirem arcar com seus objetivos, com todas as questões acadêmicas necessárias. Percebemos que a maioria dos alunos que tem dificuldade é na área da saúde, como medicina e enfermagem, e sofrem muita dificuldade na questão de ter um estudo amplo e que flui. E o nosso material ele é constituído por 2 indagações. A primeira é: por que as pessoas fazem o que fazem? Será que elas agem por si só ou elas refletem um meio sociocultural? E a segunda pergunta é: por que as pessoas fazem uma coisa e depois elas ficam se martirizando por ter feito? A análise do comportamento explica um pouquinho sobre isso, o Juliano vai dar uma pincelada melhor sobre o que o Skinner fala sobre o livre-arbítrio. E basicamente é isso, é uma pesquisa que a gente quer incentivar as pessoas a se autoconhecer pelos próprios estudos, Você ter o conhecimento teórico é uma coisa, mas você aplicar o próprio conhecimento teórico é transformador. É prazer, sou Juliano, e falando sobre o nosso trabalho, quando o aluno ele entra para essa vida acadêmica, ele vai enfrentar essa mudança de ambiente. E muitas das vezes, esse autoconhecimento a partir da vida acadêmica dele, muitas vezes isso não está muito claro para ele, para esse estudante, se é realmente aquilo que ele quer, se aquilo foi imposto muitas vezes pelo social, pelo algo familiar, e isso pela vivência qual ele traz de uma história de vida dele, se realmente ele está fazendo aquela escolha daquele curso realmente por desejo dele, porque ele gosta realmente, ou porque isso foi algo imposto, Então, a partir disso, dessas relevâncias que o aluno começa a enfrentar dentro da vida acadêmica, nessa questão de mudança de ambiente que ele vai enfrentar dentro da universidade, nós percebemos também dentro deste estudo, em artigos, em livros, que começa a gerar algo que o aluno começa a enfrentar como algo depressivo, como algo que ele passa a também enfrentar como algo mental, nessa doença mental. E o legal que a gente fez dentro desse estudo também foi a pesquisa de campo.
Aqui dentro da Unimar tem um centro que chama NUAP, que é um núcleo de apoio psicopedagógico, que eles oferecem um apoio para esses estudantes que têm uma certa dificuldade no estudo, e eles oferecem esse apoio, esse acolhimento. Então eles, ao receber esses alunos, eles dão um suporte. Não é que o aluno ele não sabe estudar, ele não sabe como estudar, é diferente, sabe? Então, ao não saber estudar, ele perde o foco, ele dentro dos contextos de família, dentro do ambiente familiar, é alguma coisa que faz com que ele venha perder o foco dos estudos. Se sentir incapaz. Exatamente, ele começa a se sentir incapaz. Ele começa a se sentir, eu estou estudando e não estou tendo resultado nenhum do meu estudo. Mas o que acontece é isso, que algumas coisas que faz com que ele venha perder essa atenção dos estudos, faz com que o aluno venha se perceber dessa forma. E dentro dessa pesquisa de campo que a gente fez, dados que a gente coletou, né, dentro das áreas de estudo, a gente percebeu que a área da saúde, em si, a medicina, é uma das áreas que mais procura esse centro de apoio para procurar, né, ali um reforçamento dentro dessa vida acadêmica deles no estudo. Então foi muito bacana porque a gente trouxe algo mais concreto, né? A gente conseguiu coletar esses dados concretos assim, para mostrar no nosso painel que a gente não ficou somente em artigos, em livros, mas a gente trouxe algo da vivência mesmo que a gente colheu aí através desses estudos. Foi bem bacana. Exatamente, contribui muito. E dentro dessa pesquisa de campo a gente fez umas questões que a gente mesmo elaborou, quase que se fosse assim umas questões bem fechadas, que a gente entrevistou os coordenadores da NUAP, os estagiários e alunos que recebem esse apoio. Então, tanto as respostas que foram dos coordenadores e dos estagiários e dos alunos casaram legal, sabe? A gente conseguiu fazer esse levantamento desses dados. Isso, exatamente. E todas as respostas seguiram por uma só linha, né? Através dessa linha de resposta, a gente conseguiu fazer esses gráficos aí com esses levantamentos. Então ficou muito rico, a gente achou assim, o trabalho. Olá pessoal, estamos aqui com a Vitória novamente, mas dessa vez é para dar uma notícia muito boa. O trabalho da Vitória foi o vencedor dos painéis apresentados aqui da Jaque de Marília. Parabéns, Vitória. Obrigada. Parabéns, Vitória. Muito bom o seu trabalho. A gente tem um vídeo gravado lá para comprovar isso. Qual é a sensação de vencer uma jornada de psicologia com um trabalho que dá foco para outras áreas também, né, do comportamento? Então, eu realmente não esperava, eu estava pronta para ir embora já, eu não ia nem ficar para premiação, porque eu nunca ia esperar que uma aluna de fonoaudiologia fosse ser premiada, ainda mais em primeiro lugar, num evento da psicologia, mas eu estou sem acreditar até agora, ainda mais que com a premiação a gente ganha um curso de especialização na área da psicologia e eu achei incrível também. Eu estou sem palavras, de verdade, mas serviu para mim, para eu poder ver a importância do trabalho que eu estou fazendo, a importância de continuar divulgando ele, não só na minha área, mas em outras áreas, em outros eventos, e ainda mais considerando a atual situação e conjuntura das universidades públicas, um incentivo para que eu continue na pesquisa e que eu continue lutando pela pesquisa. Então, eu acho que é só isso que eu tenho mesmo para falar e para sentir hoje. Muito bom, como você falou, meus parabéns. Quero dizer para você, se você não souber fazer concurso, nós estamos aí para isso, tá? Por favor, eu preciso de um aconselhamento. E muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo, tanto agora quanto durante a apresentação do painel, tá bom? Pessoal, continuar aqui a nossa proposta, mais uma vencedora aqui dos painéis, a Isabela. A Isabela apresentou um trabalho bacana. A gente não conseguiu fazer a apresentação dela lá na hora dos painéis, a gente teve um problema técnico, infelizmente, mas de qualquer forma a gente sabe o quão foi importante o trabalho dela, o quão foi bem apresentado, tanto que ela foi premiada. E aí, Isabela, qual que é a sensação de ser premiada, ainda mais fazendo parte da comissão de formatura? Bom, meu nome é Isabela, estou no sexto termo de psicologia e o meu trabalho do painel científico foi sobre a conduta dos profissionais da saúde frente aos indivíduos com autismo, né? Então foi um trabalho que é um recorte final da minha iniciação científica. Então durou um ano para estar fazendo a iniciação científica e esse painel é apenas um recorte. Eu fiquei muito surpresa com o fato de ter conseguido ficar no segundo lugar, porque no ano passado eu saí super frustrada da UFSCar, porque o meu trabalho quase não foi notado pelo fato da UFSCar ser um polo de atenção e de todo o conhecimento voltado para o autismo.
Então eu voltei para casa com o objetivo de tentar arrumar o que tinha que arrumar, resolver as coisas que tinha que resolver e quem sabe, né, ser notada ali em algum evento. E eu acredito então que ter ganhado em segundo lugar foi sim a resposta de todo o esforço, de toda a dedicação, de toda a noite que a gente não conseguiu dormir. Eu, meu orientador e a minha amiga, nós fizemos em dupla, né? Então nos motiva a querer continuar mais, continuar adiante já com os futuros artigos que estão aí por vir. Então, ainda mais por cima por fazer parte da comissão, acredito que é mais uma superação. Tantas coisas durante o evento a gente tem que fazer e ter conseguido terminar tudo certinho e ter apresentado também, ter conseguido. Então é isso, gente. E a gente viu mesmo no evento, você correndo de um lado para o outro, né? Sofreu bastante esse final de semana, né? Conseguiu vencer, mas... mas o painel foi um reforçador muito bom. Com certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês, ficou muito bacana essa jornada. Muito obrigada, pessoal. Infelizmente, a ganhadora do terceiro lugar, ela não está conosco hoje, a gente queria ter gravado com ela também. Ela infelizmente não está, mas ok, faz parte. Mas de qualquer forma, se ela ver esse vídeo aí, os berrecas parabenizam pela conquista dela e pelo excelente trabalho. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Não precisa apertar nada. Não, o nome do microfone é Tomate. Tomate! Legal, então eu vou falar aqui com tomate agora, né? Então, fica, não sei o que fica tanta